Os métodos de passo múltiplo são sem dúvida muito mais precisos do que os métodos de passo simples. Há diversas formas de determinar métodos de passo múltiplos. Uma delas é usando a integração numérica sobre o conjunto total de pontos que você quer trabalhar, né? Então, se você tem aqui se você considera o ponto inicial, né, o xn, você pode considerar que você está pegando o xn mais 1 até o xn mais k. Então, uma forma de você determinar um método é justamente integrando aquela função f que aparece na sua EDO, tá? Com relação a x, justamente nesse intervalo total desses pontos. É claro que se você pegar apenas 2 pontos, né, isso vai te dar um método de passo simples, mas se você aumentar a quantidade de pontos, você consegue então fazer um método de passo múltiplo. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, eles são métodos obtidos por integração numérica. Então eu considero o problema de valor inicial, os pontos igualmente espaçados, tá? Onde vai ser calculada a solução. E aí a gente vai fazer a integração da EDO, né? Então, se eu estou integrando aqui a minha EDO de xn até o último ponto, que é o xn mais k, da minha derivada, eu vou integrar também a minha função com relação a x. Bom, a integral da derivada é a própria função aplicada nesse ponto menos a função aplicada nesse ponto aqui. E nós estamos denotando o y de n mais k como y aplicado no xn mais k. E y de n, y aplicado no ponto xn. Portanto, aqui você já tem uma forma de escrever o valor de yn mais k, né? Porque você vai ter simplesmente que yn mais k vai ser o yn original mais a integral de xn a xn mais k de f de xy dx, tá? Mas a gente não vai deixar simplesmente essa integral indicada. Vamos fazer a integração aqui e fazendo a integração, como são pontos igualmente espaçados, nós vamos usar as fórmulas de Lagrange para pontos igualmente espaçados, tá? E para obter uma fórmula única. A primeira delas a gente vai considerar k igual a 1, ou seja, na verdade eu estou com um método de passo simples, né? Quando eu estou fazendo a integração para k igual a 1, eu só tenho 2 pontos. Como eu só tenho 2 pontos, a única integração que eu consigo fazer aqui é usando trapézio, né? Que é usando aqui igualmente espaçados para 2 pontos, resulta em trapézio. Então a gente sabe da fórmula do trapézio que isso aqui vai ser a distância entre os pontos, que é o h, né? Dividido por 2, multiplicado pela soma da função no primeiro ponto, mais a soma da função no segundo ponto, tá? Bom, a gente denotou isso aqui, f de xn yn por f de n, e f de xn mais 1, y de n mais 1 por f de n mais 1. Portanto, y de n mais 1 vai ser igual a y de n mais h sobre 2, f de n mais f de n mais 1. Então, esse aqui é denominado de método do trapézio. Se a gente observar, ele é um método linear, né? E a gente observa também que esse índice que está aqui, o índice n mais 1, que está sendo calculado, ele é usado aqui na minha função f, ou seja, ele aparece também aqui na minha função f. Portanto, esse é um método implícito, A gente vai ter que ver como a gente faz para trabalhar com métodos implícitos, né? Porque o método implícito ele usa o próprio valor que eu estou calculando na hora de resolver. Uma segunda opção, k igual a 2, a gente vai envolver agora 3 pontos, né? Então eu tenho aqui o meu xn, eu tenho 3 pontos agora, né? Então eu tenho o xn mais 1 e o xn mais 2. São os 3 pontos envolvidos na integral. A gente sabe lá
pela integração de 1/3 de Simpson, né? Vou pôr outra função aqui só para denotar, diferenciar, né? Isso aqui é aproximada por um h sobre 3, né? De a função no ponto n, mais 4 vezes a função no ponto n mais 1, mais a função no n mais 2, ok? Bom, então nós temos aqui a mesma expressão, só que agora de yn mais 2 com relação a y de n, integral de xn a xn mais 2 da f, que é aproximado por 1/3 de Simpson. Eu estou abusando da notação aqui, colocando uma igualdade, né? Na verdade é uma aproximação. É h sobre 3, a função no primeiro ponto, f de xn e y de n, mais 4 vezes a função no ponto médio, que é f de xn mais 1, y de n mais 1, mais f de xn mais 2, y de n mais 2. Portanto, eu tenho que y de n mais 2 é igual a y de n mais h sobre 3, f de n mais 4 vezes o f de n mais 1, mais f de n mais 2. Esse é conhecido como método de Simpson, tá? Ele é um método de passo 2, porque eu uso o n mais 1 para calcular o n mais 2. E ele também é um método implícito, porque o índice n mais 2 aparece aqui, e ele é o valor que está sendo calculado. Então, o y de n mais 2 aparece aqui, na verdade, né? A f sempre tem o y de n mais 2. Então, também é um método implícito. Bom, vamos ver agora como a gente faz para usar um método implícito. Então, eu vou usar aquele nosso problema teste, né? E vou resolvê-lo usando o método do trapézio. Eu tenho que a minha função é menos y mais x mais 2. Portanto, eu vou substituir aqui na minha fórmula do método do trapézio para resolver uma equação diferencial a minha função. Então, eu tenho menos y de n mais x de n mais 2. Né? É sempre substituindo as variáveis pelos valores de y de n e x de n. Aqui, vou substituir por xn mais 1 e yn mais 1. Então, menos yn mais 1 mais xn mais 1 mais 2. Como o yn mais 1 aparece deste lado da equação e deste lado da equação, eu vou isolá-lo de um único lado, né? Então, isolando de um único lado, somei aqui, ficou 1 mais h sobre 2. O que sobrou desse lado aqui foi 1 menos h sobre 2 vezes y de n, né, que está aqui. E o restante que está aqui, h sobre 2, sobrou aqui xn mais 2, mais xn mais 1 mais 2, tá? Então, deu xn mais 1 mais 4. Dividi tudo aqui por 1 mais h sobre 2, o h é positivo, então isso aqui é sempre diferente de zero. Portanto, eu obtive uma expressão, né? Eu obtive aqui uma expressão para o yn mais 1 em função do y de n. Então, a aplicação do método eu consegui porque eu consegui isolar o y de n mais 1. Tá? Aí eu fiz as contas usando essa fórmula, né? Eu tenho o valor de xn e y de n e vou calcular o y de n mais 1 usando aí a regra do trapézio. Tá ok? Então, nós temos aqui esse valor, substituindo, eu calculo o novo valor pela expressão e assim sucessivamente. Essa tabela aqui me dá exatamente o método do trapézio, não está indicado aqui, né? Mas essa aqui é método do trapézio. Acho que trapézio, tá? É o cálculo do trapézio. Esse aqui é cópia, né? Então, do resultado, comparado com a solução exata, né? Ela foi colocada aqui na tabela separada só para indicar a comparação com o resultado. Então, você vê que o método, ele é bastante preciso. E, apesar de ser um método de passo simples.
E isso é uma outra característica muito comum nos métodos numéricos para resolver equações diferenciais. Os métodos implícitos são sempre mais precisos que os explícitos de mesma ordem, tá? Então, se eu tenho um método explícito de passo simples com um método implícito de passo simples, o implícito vai produzir um resultado mais coerente com a resposta, né? Mais próximo do esperado, vamos dizer assim. Ok? O segundo exemplo agora é a mesma equação, só que eu vou resolver agora usando o método de Simpson. O método de Simpson aparece f de n mais 1 e f de n mais 2. Então aqui eu vou precisar, para iniciar isso, não só um valor, mas eu preciso de dois valores iniciais, né? E eu tenho o mesmo problema dele ser implícito. Então eu vou substituir aqui a função, né, em f de n, então fica menos y de n xn mais 2, mais 4 vezes isso aqui, vai ficar menos 4y de n mais 1 mais 4xn mais 1 mais 8. E finalmente eu vou substituir para f de n mais 2, menos y de n mais 2, mais xn mais 2, mais 2. Esse termo que aparece aqui e aqui, eu vou tirar em evidência para o mesmo lado da equação, tá? E vou reescrever a restante da equação. Bom, vocês podem verificar, vocês vão chegar numa expressão desse tipo aqui, ok? E aí, isolando o y de n mais 2, eu tenho como resultado essa expressão que pode ser usada para calcular o valor de yn mais 2 a partir de yn e yn mais 1. Observe que o xn mais 2 continua aparecendo aqui, mas isso não é um problema, porque o xn mais 2 são valores conhecidos, tá? Os xn são todos conhecidos, já que a minha malha é feita previamente. Então eu vou usar essa expressão para fazer as contas e vou chegar nessa resposta aqui, né? Eu preciso de dois valores iniciais, então esse valor que está aqui é um valor inicial que eu peguei do exemplo anterior, tá? Eu comecei a calcular a partir daqui, então esse é o cálculo deste e este é o cálculo aplicado no método de Simpson. Então você observa que esses dois pontos são os mesmos valores, então não dá para comparar, né? Mas você vê que a partir daqui da segunda etapa, o método de Simpson, que é de passo duplo ou passo 2, ele é mais preciso do que o trapézio, que é implícito de passo simples. Então, quanto maior é o passo, mais preciso vai ser a resposta. E se for implícito ou explícito, o implícito também vai ser mais preciso. Uma dificuldade dos métodos implícitos é que eu só consigo usá-los dessa forma como eu fiz anteriormente se nós conseguirmos isolar o termo implícito, né? O termo yn mais k. E isso depende muito da minha função f. Tá? Felizmente, existe uma alternativa a esse processo de isolar o elemento yn mais k. Esse princípio se baseia na seguinte ideia: vamos usar a função ou método implícito como um método corretor do valor. Então, em vez de pegar o método implícito como você considera aqui o método trapézio, por exemplo, yn mais 1 igual a yn mais h sobre 2, f de n mais f de n mais 1, tá? Esse valor aqui é fixo, é conhecido. Esse aqui, a ideia é o seguinte: em vez de usar esse método para determinar, que tal fazer um chute para o y de n mais 1, tá? Chutar um valor para yn mais 1 na posição 0 e calcular uma nova aproximação, como se fosse um método interativo, substituindo o valor aqui. Então, eu substituo esse chute aqui, jogo nessa equação, tá? E calculo uma nova aproximação. Repito o processo, até que eu tenha convergência. Quando eu tiver convergência, eu vou convergir para a solução que eu obteria normalmente se eu conseguisse isolar esta expressão, tá? O problema de se utilizar
o método implícito como corretor é que o meu chute inicial ele não pode estar muito distante da minha solução correta, senão o método tem uma tendência a divergir, né? A sair da minha solução. Por isso que a gente utiliza dois métodos. Um método explícito, primeiro, que tenha uma precisão menor. Esse método explícito, ele calcula o chute inicial. O chute inicial. Que aí sim a gente vai utilizar dentro do corretor até chegar na precisão do método implícito, tá? Quando você usa esse processo, então você forma o que a gente chama de método previsor-corretor. O método explícito funciona como previsor e o método implícito funciona como corretor. Bom, então está explicando aqui, né? O método explícito, denominado de previsor, fornece uma aproximação inicial para o y de n mais k. O método implícito, denominado de corretor, utiliza a aproximação anterior para calcular uma nova aproximação. Eu vou aplicando o corretor até que o erro relativo naquele ponto é menor do que um epsilon dado, né? Sempre aqui cuidado, né? O erro aqui relativo é novamente um abuso de linguagem. Na verdade, a variação relativa seja pequena, tá? Porque o erro é o erro mesmo do método interativo. Mesmo se eu colocar um epsilon aqui 10 a menos 20, eu nunca vou chegar num erro de menor que 10 a menos 20. Isso significa apenas que eu estou suficientemente próximo da solução do método implícito, com o erro que esse método apresenta. Tá? Bom, a melhor forma de ver esse método é com um exemplo. Então, a gente vai utilizar aqui um problema de valor inicial. Você observa que a função aqui é exponencial de y. Então, se você substituir, você não vai conseguir isolar esse termo, tá? E eu vou usar como previsor o método de Euler, que é o método mais simples, explícito. E como corretor eu vou usar o método do trapézio, tá? Então, o previsor ele é dado por essa equação, o método de Euler, né? O yn anterior mais hf de n, ele me dá o índice zero. Depois eu vou usar o método do trapézio para calcular esses valores. Observe que nas interações esse valor não muda e esse valor não muda. O que muda é esse valor aqui apenas, tá? Então eu vou fazer o primeiro cálculo, que é para n igual a zero. N igual a zero me calcula o y de 1, né? Observe novamente quem são os meus pontos, né? Eu estou calculando aqui, vamos fazer minha tabelinha aqui para a gente não esquecer, né? Então eu tenho aqui o meu xk e o meu y de k, que está sendo calculado, tá? O meu k aqui, o traço, vamos lá. O meu k aqui, que é o zero, é no valor zero. O 1, o passo é 0,05. Então é 0,5. O 2 é 0,110. O 3 é 0,15. E o 4 é 0,2, que é o último do intervalo. O ponto zero, o valor é dado, que é 1. Tá? Então, nós vamos calcular o primeiro valor aqui, o y de 1. Tá? Bom, o y de 1, primeiro eu vou aplicar no método, no Euler, né? Então, x0 é 0, o f de 0 é a exponencial de y de 0, porque é o que foi definido aqui, né? A minha f. Então, deu o exponencial de 1, que é 2,71828. Vou jogar esses valores aqui na fórmula do Euler e obtive o primeiro chute. O chute inicial. Então, o chute inicial, minha aproximação é esse aqui, 1,13. Mas esse não é o valor que eu quero. Eu quero jogar isso aqui no corretor. O corretor é essa expressão. Então, eu vou substituir aqui para calcular o f de n mais 1r,
né, ou f de 1r, vou fazer essa conta para obter a nova aproximação. Então, pego o valor de y de 1r, jogo nesta f, que é a exponencial dela, tá? Então, joguei na f, deu esse valor. Com esse valor do y1 e do f1, eu vou agora substituir no meu método implícito e vou calcular uma nova aproximação. E essa nova aproximação deu 1,14. Você vai ver que ele já corrigiu o valor, ó. A variação relativa desse para esse é esse menos esse dividido por esse. Deu 0,086. Tá? Vou fazer mais alguns passos. Bom, esse novo valor que eu calculei, jogo de novo na função f, calculei a nova expressão. Tendo a nova expressão, eu substituo agora no método e calculo o novo y. E calculei o novo y, deu 1,14658. A variação relativa é esse menos esse, dividido por este, deu 0,0672. Vou calcular mais um passo. Então, vamos lá. Substituo isso aqui na função, calculei o novo valor da função. Tendo o novo valor da função, substituo de novo na equação de interação, né? E obtenho um novo valor, variação de 0,052. Novamente, calculando o valor da função no ponto, tá? Substituo aqui na minha equação de interação, obtive 1,14665. Observe que eu não estou construindo a solução aqui toda da minha função. Todos esses valores aqui são somente correções do ponto inicial, do ponto y1, tá? Então, esta agora é a minha resposta para esse valor y1. Portanto, 1,14665 é o valor que eu encontrei para Opa! Então, vamos lá. Aqui. 1,14665. Segundo o método previsor corretor, este agora é o meu valor para o y1. Depois que eu fiz a previsão e fiz a correção. Esse valor está dentro da precisão do meu método implícito. Embora eu tenha usado Euler para chute inicial, ele foi corrigido e chegou dentro da precisão do meu método implícito. Agora eu vou fazer o cálculo do y2. O y2 é a mesma coisa, só que ele é baseado no anterior, que é o y1. Então, vamos agora para o y2. O y2, desculpe, não é y2, né? É o y2, tá? Que eu vou calcular. Usando x1 e y1, que é o ponto anterior, tá? Então, o x1 agora é 0,05, o y1 foi o valor que eu calculei, 1,1465. Calculei o f1, que é a exponencial desse cara, e apliquei no Euler para calcular um chute inicial para o y2. Calculei o chute inicial do y2. Agora eu vou jogar de novo no processo de correção, tá? Então joguei o y2, calculei o f dele, peguei esse f, esse y2, joguei na expressão de correção, então ele corrigiu o valor, a variação relativa foi 0,011, substituí de novo na função e na equação de interação e calculei um novo valor, a variação foi 0,009 e assim por diante. Calculei a f, calculei a interação, calculei a f, calculei a interação. Cheguei a um erro suficientemente pequeno, né? Eu estou usando aqui menor que 10 a menos 5, então eu cheguei em 1,31881. Não quer dizer que o erro desse valor é menor que 10 a menos 5, quer dizer que ele está próximo da solução do método implícito por um erro de 10 a menos 5. Mas ainda existe o erro próprio do método implícito, né? Portanto, eu cheguei em 1,31881. Esse é o segundo ponto. 1,31881, né? Que eu falei? Bom, é isso aí. 31881. Esse é o segundo valor. Agora eu vou usar esse segundo valor para calcular o terceiro, depois o terceiro para calcular o quarto. Então, para cada ponto eu preciso fazer um método interativo. Olha lá, peguei o x2, calculei o y2, calculei o f de 2. Obtive o chute inicial por Euler, então peguei o chute inicial por Euler e comecei a fazer as correções.
Joguei na função, joguei no método implícito, calculei a nova aproximação. Vi a variação relativa, não é suficiente, calculei a função, calculei no método implícito. Fiz a variação relativa, ainda não é menor que 10 a menos 5, então calculei a função. Calculei o método implícito, fiz a variação, ainda não atingiu, calculei a função e pelo método implícito a nova aproximação. A variação ainda é 2 vezes 10 a menos 5, não é suficiente. Calculei a função num ponto e calculei a interação. Devido ao número de casas que nós estamos usando aqui, a variação deu 0. Mas não é que a variação é 0, porque eu estou fazendo um corte aqui com 6 casas de precisão, tá? Portanto, 1.52744 é a resposta do previsor corretor para esse ponto. Tá? E, finalmente, o último ponto, né? O y4. O y4, da mesma forma, pego o x3 e y3, substituo na função, calculo pelo Euler o chute inicial. Usando o chute inicial, calculo a função, aplico no método implícito e de correção, né? E faço a variação relativa. Não foi suficiente. Então agora eu faço a mesma coisa, calculo a função, calculo no método interativo, vejo a variação, ainda não foi suficiente. Calculo a função, jogo no método interativo, calculo a variação, não foi suficiente. E assim sucessivamente, até que eu vou chegar na última etapa em que a variação é menor que o ponto desejado, né? Que o 10 a menos 5 que eu pedi. Então, a minha resposta aqui é 1.79274. Então, eu tenho aqui 1.79274. Então, é comum a gente manter, quando está fazendo um exercício desse tipo, né? Mantém a tabela, vai resolvendo cada ponto. Quando eu obtenho a resposta do ponto, ponho na tabela para que não haja confusão dos valores que estão sendo obtidos, tá? Bom, aqui estão todos os métodos agrupados. A solução exata dessa EDO é 1 menos o ln de 1 menos x vezes o e, é constante e mesmo, tá? Vocês podem verificar lá que isso aqui é solução daquele problema de valor inicial. Aqui nós temos a resposta aplicando o Euler simplesmente, tá? O Euler simplesmente. E aqui usando o previsor corretor. E aqui a solução exata. Então você vê que a precisão do previsor corretor é muito melhor do que a do Euler, tá? E está bastante próximo aqui da minha solução exata. Há outros métodos de passo múltiplo que podem ser obtidos por meio de integração numérica, mas fazendo uma forma ligeiramente diferente de trabalhar com os pontos, né? Então, um dos métodos que a gente vai ver que tem essa característica é o chamado método de Adams-Moulton. O método de Adams-Moulton, ele se baseia na seguinte ideia. Ele considera, primeiramente aqui, né? Só um momentinho. Ele considera aqui um conjunto de 3 pontos, tá? Então, ele considera aqui o xn igualmente espaçados, xn e xn mais 1, aproximadamente. Então, eu tenho aqui o xn mais 1, o xn mais 2. Cada um desses aqui tem um certo valor, né? Então, imagina que eu tenho aqui a minha função, essa aqui é a função f de n, né? Que é o f de xn, y de n, esse é o f de n mais 1, esse valor, e esse aqui é o f de n mais 2. O que ele faz? Da mesma forma como ele fazia no método de integração, né? O método de integração ele faz o quê? Ele considera uma reta ou a parábola que passa por esses pontos, que eu espero que eu consiga desenhar aqui exatamente em cima dos pontos, né? Vamos lá. Alguma coisa assim, tá? Quase, né?
Vamos fazer de conta que está aqui em cima, pronto. O método de integração numérica, ele faz, no fundo, ele está substituindo a função pelo polinômio interpolador nos 3 pontos e está fazendo a integração nessa região aqui, ó, do xn até o xn mais 2. Se você fizer isso, isso te dá o método do trapézio para resolver a EDO, tá? Que a gente já viu. O que o Adams-Moulton faz é o seguinte, em vez de fazer a integração nessa região toda, eu vou fazer a integração apenas neste intervalo aqui, ó, do xn mais 1 até o xn mais 2, tá? Então aqui, fazendo a integração do polinômio interpolador nessa faixa, a gente vai obter o chamado método de Adams-Moulton. Adams-Moulton. Então, voltando lá, tá? A gente tem aqui os nossos pontos. Eu vou obter o polinômio interpolador. Estou usando aqui a fórmula de Newton-Gregory, né? Que são para pontos igualmente espaçados, tá? Então, vai dar f de n mais x menos xn, as diferenças divididas de ordem 1 sobre h, as diferenças divididas de ordem 2 sobre h ao quadrado, né? Vou fazer a mudança de variável, o x menos xn sobre h. Então, isso aqui vai passar a ser o intervalo de u até n menos 1. Novamente, a integral agora vai ser feita de xn mais 1 a xn mais 2 da derivada, igual à integral da função, já que isso aqui é a IDO, né? E aqui eu vou integrar esse polinômio de xn mais 1 até xn mais 2. Então, fazendo essa integração do polinômio de xn mais 1 até xn mais 2, com a mudança de variável, ele passa a ser a integral de 1 a 2, né? E aí apareceu um fator h aqui que veio do dx, né? Fazendo a integração, então, do meu polinômio, tá? Que está aqui, né? Ó, aqui. Bom, acho que eu tenho aqui a mudança de variável, ficou mais fácil. Então, isso aqui vai dar a integral de 1, aqui vai dar a integral de u e aqui vai dar a integral desse polinômio, tá? Então, fazendo essas integrações e substituindo de 1 a 2, eu vou chegar com essa resposta. Depois vocês podem conferir essas integrais para ver se realmente bate. E aí, tirando aqui os fatores em comum, né? O mínimo aqui é 12, então vai dar h sobre 12, 12 vezes o f de n, mais 18 vezes a diferença ordinária, né? De ordem 1 de f de n, mais 5 vezes a diferença ordinária de ordem 2. Bom, fazendo aqui a substituição, né? A diferença ordinária de ordem 1 de f de n é f de n mais 1 menos o f de n, e a de ordem 2 vai ser dada por essa expressão. Substituindo essas duas, eu vou encontrar, então, uma expressão para a integral, uma aproximação, na verdade, né? Novamente estou usando a notação aqui. E agora eu vou, então, substituir nessa equação. Aqui vai dar y de n mais 2 menos y de n mais 1 igual à integral do polinômio. Por isso que a gente chega, então, em uma equação dessa forma, que é a chamada equação do método de Adams-Moulton. A gente observa que é o n mais 2 calculado em função do n. O n é o menor passo aqui, né? Então, n mais 2, por isso é de passo 2. Além disso, aparece o yn mais 2 e yn mais 2 aqui. Então, ele é um método implícito de 2 passos. Como ele é um método implícito de 2 passos, é de se esperar que ele seja bem preciso, já que ele tem o fato de ser 2 passos e de ser implícito, né? Bom, mas para usar esse método num previsor corretor, o ideal é que a gente tivesse um método que fosse explícito, né? E o método de Adams-Bashforth, ele se baseia justamente nessa mesma ideia que está aqui. Só que agora ele vai fazer o seguinte, olha só, vamos considerar aqui. Vamos considerar aqui, então, a reta, né? A reta.
Agora eu tenho o ponto xn, o ponto xn mais 1, né? E o ponto xn mais 2. Então ele se baseia na seguinte ideia: eu vou fazer uma interpolação, né? Olha lá, eu vou fazer uma interpolação de grau 1, passando pelos pontos xn, f de n, xn mais 1, y de n, né? Então, eu tenho uma interpolação passando por esses dois pontos. Interpolação de grau 1 é uma reta, né? Então, eu tenho essa reta aqui, ó, tá? Passando por esses dois pontos. E o que eu vou fazer é calcular, né? Calcular a minha integração no intervalo de yn mais 1 para yn mais 2. Ou seja, eu estou fazendo aqui, ó, embora eu tenha definido a interpolação desses dois pontos, tá? A minha integração vai ser dentro desse intervalo aqui, ó, do intervalo de xn mais 1 até xn mais 2. Ou seja, eu interpolo no intervalo anterior, mas integro no intervalo seguinte. Tá ok? Isso vai resultar num outro método. Então, se você fizer essa brincadeira toda, os cálculos não estão aqui, né? Você vai chegar no final a uma expressão, a um método, que é chamado método de Adams-Bashforth, em que ele calculou yn mais 2 em função de y de n e yn mais 1, n mais 1 e y de n. O yn mais 2 ele não aparece do lado de cá, então, portanto, é um método explícito, só que ele utiliza dois pontos anteriores. Então, isso é um método explícito de dois passos. Bom, vamos resolver aqui o nosso problema base, né? Utilizando agora o método de Adams-Bashforth. O método de Adams-Bashforth é um método explícito, tá? Mas ele é de dois passos, então eu preciso o passo inicial. Como eu quero comparar ele com o Euler, eu vou usar o y1 que eu obtive com o Euler, só para fazer comparação. Normalmente se utiliza um método mais preciso para dar o chute inicial, tá? Bom, eu tenho então esses valores aqui, tá? 0,2 e 0,12 eu obtive, esse é do problema de valor inicial, isso aqui foi obtido do Euler. Apliquei aqui o cálculo do f de n mais 1, usei esses dois valores para calcular o y de n mais 2 usando o Adams-Bashforth. 2,015, joguei para cá, agora com esses dois novos valores eu calculo o f de n, com esses três valores aqui eu consigo calcular o y de n mais 2 e acabei de fechar o meu intervalo. Então, se a gente comparar aqui, nós vemos que os resultados de Adams-Bashforth, de Euler, tá? E da solução exata. Então, você vê que o método de Adams-Bashforth é mais preciso que o método de Euler, tá? Ele está muito mais próximo da minha solução do que o método de Euler. Embora a gente tenha tomado o mesmo ponto inicial aqui, né? O mesmo segundo ponto inicial, para garantir essa comparação. Então, como ele é um método de passo 2, com certeza ele vai produzir resultados mais próximos do esperado, tá? Em particular, esses métodos eles são interessantes, já que esse aqui é um método implícito. Cadê ele? Né? Tá aqui, eu acho. Esse aqui é um método implícito e este daqui é um método explícito. Eles são usados tipicamente para fazer previsão-correção. Então, eu uso o Adams-Bashforth como previsor e eu uso o Adams-Moulton como corretor. Não são os únicos métodos que podem ser usados, a gente usou outros, né, para previsor-corretor, mas são os que produzem um resultado bastante razoável comparado com os demais.